Aula 4. Bíblia. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. É necessário que o homem lance de si todo o preconceito para com a Bíblia Sagrada, permitindo ser tocado pela revelação divina contida nela, pois somente assim encontrará os tesouros ali ocultos aos olhos incrédulos. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A Bíblia. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, escrita que, através dos séculos, tem enchido o coração das pessoas com um amor imensurável. É nela que encontramos respostas a respeito de Deus, autoridade, salvação, crescimento espiritual, oração, o futuro, a natureza humana e etc. Por séculos, os ímpios têm procurado destruir, ou, no mínimo, desmerecer os escritos sagrados. Muitos foram os críticos que levantaram suas vozes em ofensa e desprezo à Bíblia. Para esses, as Escrituras Sagradas nunca possuíram honra ou crédito. A Bíblia é um livro de fé e, como tal, só pode dirigir vidas que desistiram de se guiar por vista ou pela lógica humana. Verdadeiramente, os escritos bíblicos não podem guiar um homem descrente, não podem libertar uma alma arrogante, não podem redimir alguém dos pecados que lhe aprisiona, a menos, é claro, que este homem creia nesses escritos. Porquanto a palavra da cruz é loucura para os que perecem. A Bíblia somente terá sentido para pessoas que deixaram de crer em seus próprios métodos de salvação, para os que desistiram de seguir os desígnios do próprio coração e entronizaram a Cristo como Senhor de suas vidas, motivo pelo qual precisamos vivê-la e não somente estudá-la. Sem sombra de dúvidas, a Bíblia é o livro mais moderno no mundo atual. Precisamos nos voltar para estes escritos santos, pois somente eles estão autorizados a fornecer a receita de como a vida precisa ser conduzida, de modo a alcançarmos uma vida plena em Deus. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A importância da leitura bíblica. É muito questionado a leitura da Bíblia Sagrada no meio secular. E mesmo no meio cristão, é possível encontrar pessoas que não acham necessário a leitura sistemática dos escritos sagrados. Tais pessoas se esquecem que a Bíblia é o livro querido de Deus, que nos ensina sobre Jesus, como amá-lo e agradá-lo. Como pode alguém revelar seu amor a Deus e, ao mesmo tempo, afirmar não se importar com as palavras dele? Estes escritos divinos são vida para os que se encontram mortos em seus pecados, direção para os desorientados e fonte de saber para toda a humanidade. Constitui grave erro ignorar a leitura bíblica. E Jesus respondendo disse-lhes: porventura, não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? A Bíblia e os incrédulos. É necessário que o homem lance de si todo o preconceito para com a Bíblia Sagrada,
permitindo ser tocado pela revelação divina contida nela, pois somente assim encontrará os tesouros ali ocultos aos olhos incrédulos. Absolutamente nada que o incrédulo escrever ou dizer vai reduzir a relevância dos escritos sagrados. A Bíblia pode até ser rejeitada pelo pecador, e eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Mas honrada e sublime é aos olhos dos que contemplam a Deus. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. A Bíblia e os crentes. Muitos cristãos atualmente estão de alguma forma desmerecendo os escritos sagrados quando se tornam crentes de conveniência. É o caso, por exemplo, dos que declaram em alto e bom som que a Bíblia é a verdade, enquanto nem sequer a leem, ou ainda quando apenas aceitam as bênçãos da Bíblia descritas, enquanto recusam os deveres que ali também se encontram, além de anunciarem amar mais o Novo do que o Antigo Testamento. É importante citar que a Bíblia é o conselho de Deus, e este conselho envolve tanto o Novo quanto o Antigo Testamento. Por isso, desmerecer parte da Bíblia é ser contrário à própria Bíblia. Das Escrituras brotam fontes de inspiração e virtudes para um viver santo no mundo. E o que não se deve mais aceitar são os métodos de salvação adotados no tempo da antiga aliança, tais como as observações patriarcais, a lei mosaica e etc. Pois a salvação agora se dá pela graça. Porém, nas antigas histórias de fé, batalhas, amor e etc., é possível encontrar inspiração, instrução e coragem, que certamente contribuirá para a nossa maturidade espiritual. As pessoas que alegam não mais ser necessário a leitura do Antigo Testamento estão rejeitando inúmeras bênçãos concernentes a Cristo. No tempo em que Jesus esteve em carne entre nós, o Novo Testamento ainda não existia. Sendo assim, fica-nos evidente que ele estava se referindo ao Antigo Testamento quando disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A Bíblia. Primeiro, impulsiona a fé, Romanos 10, 17. 2. É a arma de ataque mais eficaz à disposição da Igreja, Efésios 6, 17. 3. Sua leitura contribui para a santificação, 1 Timóteo 4, versículo 5. 4. É uma palavra viva e eficaz, Hebreus 4, versículo 12. 5. É alimento para a alma, Mateus 4, versículo 4. A Bíblia e a ciência. Algo importante a ser dito é que não existe concorrência entre a Bíblia e a ciência honesta. O que de fato há são pessoas que estudam certas ciências e se julgam em condições de desmerecer os escritos sagrados. Outro fato a abordar é que a ciência jamais estaria em condições de concorrer com os escritos sagrados. Basta um pouco de bom senso para perceber que não há e nunca houve uma única ciência que não careceu de ajustes, reformulações, alterações e correções, o que muitas vezes alteraram completamente o conceito que se tinha sobre determinada matéria. O que hoje é descrito pela ciência como verdade absoluta pode simplesmente se tornar ridículo daqui a 10 anos apenas. Mas o que dizer da Bíblia? Ela simplesmente permanece inalterada, falando
as necessidades do homem odierno. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Características da Bíblia. Primeira, iluminação. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A palavra do Senhor é a lâmpada de todo o corpo. Segunda, revelação. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. A palavra de Deus nos dirige profeticamente e nos revela o coração de Deus. Terceira, inspiração. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A palavra de Deus nos inspira e nos corrige em amor. Quarta, preservação. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. A palavra de Deus jamais passará, é fonte de vida eterna. Quinta, realização. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para a qual a enviei. A palavra de Deus é semente preciosa, fecunda e profética. O que a Bíblia é? Primeiro, a palavra de Deus. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e sua palavra está na minha língua. Na Bíblia, não contém apenas as palavras que Deus falou, porém, que continuam a falar ao homem. A. Ela é uma palavra viva. É viva, pois contém as palavras de um Deus vivo. B. Dá vida. A Bíblia tem trazido vida aos que se encontram mortos espiritualmente. C. Transforma a vida. Madalena, Zaqueu e outros. Segundo, a verdade. Não se trata de uma verdade humana e relativa, mas divina e absoluta. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A verdade é o que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. B. A verdade veio a nós por Cristo. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. C. A verdade é o próprio Cristo. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conclusão. A Bíblia é composta por livros sagrados, escritos por homens na inspiração e força do Espírito Santo. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. É nela que encontramos as respostas certas, a fim de bem vivermos neste mundo tão incerto. É necessário lembrar que, ao assumir a bandeira de Cristo, isso implicará em mais do que ser membro de uma igreja local, mas também em crescer em plenitude de vida. Viver dessa forma só será possível se buscarmos as direções do Espírito na interpretação bíblica. O Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Sem direção do Espírito, pode-se até ler e estudar os escritos sagrados, mas nunca compreendê-los de forma que produzam frutos espirituais. Deus, pelo seu infinito amor, deixou-nos sua palavra
como uma espécie de manual através do qual pudéssemos nos conduzir. Por isso, devemos crer na plena inspiração divina e relevância desta palavra escrita, que a mesma é o poder de Deus para a salvação do mundo, que é a revelação mais usada pelo Espírito para a regeneração do homem. Enfim, aceitamo-la como única regra de fé, suficiente e infalível da revelação de Deus em seu propósito redentor e como norma para a nossa conduta aqui no mundo. Seria uma contradição alguém afirmar que crê em alguém, mas não na sua palavra. Da mesma forma, entendemos que seria contraditório alegar fé em Deus, mas não na Bíblia Sagrada. Mas, se não crede nos Escritos, como crereis nas minhas palavras? Devemos aceitar a Bíblia não somente pelos inúmeros achados arqueológicos e pesquisas que comprovam sua historicidade, mas, sobretudo, por ser ela um livro de fé, recebendo-a pela graça e obra do Espírito Santo, ciente de que é o mais desejado e necessário nutriente da alma. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.